Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 4 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será o Deus da paciência. Romanos 15, versos 4 e 5 é o texto que serve como base para o nosso estudo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Esse texto é um texto realmente tremendo, aonde nós encontramos duas palavras que vão ser repetidas aqui no texto. A primeira delas é paciência e a segunda é consolação. A primeira parte, no capítulo 4, o apóstolo Paulo está explicando que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito com dois propósitos, para que nós tivéssemos paciência e fôssemos consolados. Você só é consolado quando está passando por uma situação de tristeza, de angústia, de provação, de sofrimento, e você precisa que alguém ou alguma coisa aconteça para trazer para você um pouco mais de conforto, de talvez esperança. Então, às vezes, através de uma palavra, através de uma exortação, de um testemunho, você acaba sendo consolado. Então, o texto está dizendo para a gente o quê? Que o que foi escrito na Bíblia foi escrito não apenas para o nosso ensino, mas foi feito ou foi revelado para que nós tivéssemos paciência e, ao mesmo tempo, fôssemos consolados através das Escrituras Sagradas. Quantas são as ocasiões em que nós olhamos para pessoas na Bíblia que passaram por situações tão complexas? Nesse momento me vem, por exemplo, à mente a situação da própria Sarai, que tendo sido chamada, junto com seu esposo Abrão, para sair da sua cidade de Ur dos Caldeus, saiu sem saber para onde ia, na esperança de que a promessa de Deus se cumpriria. O sonho que tanto ela quanto o marido tinham era de que eles seriam pais. Eles queriam muito viver essa experiência. E provavelmente tiveram que passar por muitas situações complexas. A prova de fé que tiveram no período de espera fez com que eles tivessem paciência no Senhor. É bem verdade que em determinado momento eles acabaram cansando-se de esperar e resolveram encontrar um atalho. Trouxeram Agar para dentro dessa equação, a serva de Sarai, que acabou dando essa serva como segunda esposa do Abrão, através de quem ele teve um filho. Isso trouxe grande sofrimento para a família toda. Mas eles continuaram esperando ainda com paciência. Alguns anos mais tarde, a promessa se cumpriu no tempo de Deus. Aí a gente olha para o texto e percebe, opa, por essa história, eu percebo que a promessa de Deus foi feita, Sarai e Abrão não tiveram paciência, isso trouxe problema. Aí o texto faz sentido para mim e para você quando a gente está passando por um problema e você é tentado a encontrar um atalho para poder tentar fazer com que aquilo que você acha que deve acontecer na sua vida aconteça logo. Então, pelo que está escrito na Bíblia, você é exortado a ter paciência e ao mesmo tempo a ser consolado. Deus promete e cumpre aquilo que ele promete. É bem verdade que algumas pessoas querem tentar mostrar para a gente que somente aqueles que são muito abençoados é que são, ou aqueles que recebem um milagre da parte de Deus de forma extraordinária é que são abençoados por Deus. É lógico que é maravilhoso você pensar em Israel tendo que atravessar o Mar Vermelho, os inimigos atrás, e aí então eles passam pelo mar em seco, porque o Senhor Deus abre o mar para eles poderem passar. Pensar que quando eles sentiram fome, Deus enviou o maná do céu para eles. Quando tiveram sede, Deus fez com que a água saísse da rocha. Mas nós temos que nos lembrar que nada disso aconteceu no tempo em que eles queriam. E que eles tiveram grande dificuldade de ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Antes de cada uma dessas situações acontecerem, o povo pegou em pedras para apedrejar Moisés, acreditando que Moisés os tinha levado para aquela situação para que eles pudessem morrer, como se fosse Moisés que os tivesse libertado do cativeiro egípcio. Qual foi o resultado dessas pessoas que viram tantos milagres da parte de Deus? Toda aquela geração teve que perecer no deserto, para que uma outra geração que aprendeu a confiar no Senhor se levantasse e visse a grande libertação que Deus queria dar a eles, que era a conquista da terra de Canaã, para que isso pudesse acontecer. Portanto, as Escrituras elas servem para poder nos exortar a ter paciência e, ao mesmo tempo, consolação. Por quê? Porque quando a promessa de Deus ainda não se cumpriu, a gente deve se consolar com a certeza, a garantia de que Deus não abandona os seus filhos. Ele sempre cuida dos seus filhos. E na segunda parte do texto, no versículo 5, nós descobrimos que a Bíblia é um livro de paciência e consolação. Por quê?
Porque o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Ele está dizendo que a Bíblia é um livro de paciência e consolação porque Deus é o Deus da paciência e da consolação. E se isso não fosse verdade, pense somente no pecado que entrou no nosso planeta. Há quanto tempo Deus tem tido paciência com a humanidade? Aliás, Pedro, ele vai mencionar que o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas ele tem paciência convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, Deus é o Deus da paciência. Se não fosse pela paciência de Deus, nós não poderíamos ter esperança nenhuma de salvação e vida eterna. Se ainda temos a possibilidade de ser salvos, é porque Deus tem paciência conosco. Quando olhamos para o texto, percebemos que ele também é o Deus da consolação. Através do seu Espírito, ele é capaz de consolar a todos aqueles que sofrem. É exatamente por isso que somos exortados a confiar nesse Deus, que é um Deus de paciência e exortação. Aliás, um Deus de paciência e de consolação. Se você está precisando de qualquer uma dessas duas situações, peça a Deus comigo agora. Senhor, obrigado porque a Bíblia nos apresenta um Deus de paciência e exortação. Ajuda-nos a podermos viver também uma vida de paciência e exortação, mesmo que às vezes nos faltem esses elementos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?